Hoje vamos estudar um tema muito especial, Apocalipse capítulo 13, a marca da besta e os 666. Então a primeira lição que a gente aprende hoje é que esses dois poderes, as duas bestas que saem do mar e da terra em Apocalipse 13, são poderes antagônicos a Deus. Então, o poder representado pela besta que sai do mar é um poder que se levanta de um local densamente povoado. Então nós entendemos de que essas 7 cabeças, elas representam os 7 impérios que ao longo da história foram antagônicos e perseguiram ao povo de Deus. A começar pelo Egito. Está lembrado que o Egito foi o primeiro país, a primeira nação a escravizar o povo de Deus? Então depois veio a Assíria, que destruiu as 10 tribos do norte. Depois veio a Babilônia, que escravizou as 2 tribos que sobraram, Judá e Benjamim. Depois veio a Medopérsia, a Grécia, Roma e, finalmente, Roma papal. Qualquer estudante de história do ensino médio vai entender que Napoleão Bonaparte, quando toma conta de vários países da Europa, ele vai enviar o general Berthier até Roma para prender o Papa. O Papa, na época, Pio VI. E esta prisão do Papa se deu exatamente no dia 15 de fevereiro de 1798. Mas eu pergunto para você, qual foi o evento significativo de fevereiro de 538 que marcaria o início da supremacia papal? Em Daniel capítulo 7, falando do chifre pequeno, que é o mesmo poder de Apocalipse 13 que sai do mar, a profecia diz que quando esse chifre surgisse, ele arrancaria 3 pontas, 3 chifres. E essas 3 pontas na profecia é uma referência às 3 tribos bárbaras que não aceitaram a autoridade papal. 2 grandes heróis da Idade Média, John Hus e Jerônimo de Praga, foram queimados por amor à verdade. Eu fiquei pensando como que esse poder que se levantou do mar, que recebe a autoridade do dragão, perseguiu e matou os santos do Altíssimo. Agora sabe qual é a notícia que eu tenho que dar para você? Esse poder papal, ele reacenderá mais uma vez. A autoridade que ele possuía na Idade Média, até para nomear e depor reis, ele voltará a ter esse poder. Apocalipse capítulo 13 traz o tema a besta que emerge do mar. Mas esse capítulo 13, ele tem o seu início em outros capítulos. Eu queria convidar você agora para ir primeiro para Apocalipse capítulo 10. Dê uma olhadinha no que diz os versículos 1 e 2 do capítulo 10 de Apocalipse. A Bíblia diz assim: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça, o rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Quem é esse? É o próprio Cristo. No capítulo 1 de Apocalipse, ele é descrito dessa maneira também. No capítulo 4, nós vemos o arco-íris sobre o trono de Deus. E o fato dele estar aqui, envolto em nuvens, no Apocalipse, é Cristo que sempre vem com as nuvens. Agora olha para o versículo 2. E tinha na mão um livrinho aberto e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Essa posição de Cristo, com o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, denota a sua autoridade. Ele tem autoridade sobre a terra e sobre o mar. Agora, quando chegamos no capítulo 13, você tem uma besta. E vamos aprender hoje que a palavra besta ou animal em profecia significa reino ou poder. Você tem uma besta que sai do mar e uma besta que sai da terra. Ou seja, os 2 poderes de Apocalipse 13 são antagônicos a Cristo, antagônicos a Deus. E a sua atenção deve ser chamada ainda para o capítulo 12, verso 18, onde diz assim, Apocalipse 12, 18. E se pôs em pé sobre a areia do mar. De quem está falando o Apocalipse 12, 18? Basta você ler o 17. Irou-se o dragão contra a mulher. O dragão no Apocalipse é um símbolo de Satanás e a mulher é um símbolo da igreja. Então Satanás está irado contra a igreja e agora Satanás
põe, de acordo com Apocalipse 12, 18, os seus pés sobre a areia do mar. Por quê? Porque ele agora vai fazer surgir do mar um poder a quem ele vai dar autoridade. Então, a primeira lição que a gente aprende hoje é que esses dois poderes, as duas bestas que saem do mar e da terra em Apocalipse 13, são poderes antagônicos a Deus. Agora, a nossa tarefa hoje, ao estudarmos sobre a marca da besta e o 666, não é uma tarefa fácil por causa do tempo que é muito curto. O que vamos fazer? Nós vamos começar o estudo hoje e ele vai prosseguir nas próximas semanas. Semana que vem, nós vamos continuá-lo. Então, hoje é a primeira parte. Hoje, nós vamos identificar quem é essa besta que sai do mar. Porque não adianta estudar a marca da besta se primeiro não entender quem ela representa no livro de Apocalipse. Então, quero chamar a sua atenção agora para os primeiros versos do capítulo 13 e nós vamos entender quem é esse poder que sai do mar. Começando no verso 1. Apocalipse 13, verso 1 diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Veja, esta besta ou animal sai do mar. O que representa mar em profecias? De acordo com Apocalipse 17:15, povos, nações, multidões e línguas. Então, este poder, porque a palavra besta ou animal em profecia, de acordo com Daniel 7:17, representa um reino. Então, este reino, este poder, sai do mar. E mar, de acordo com Apocalipse 17:15, são povos, nações, multidões e línguas. Então, o poder representado pela besta que sai do mar é um poder que se levanta de um local densamente povoado. Agora, ele tem 7 cabeças e 10 chifres. Interessante que o capítulo 17 de Apocalipse nos ajuda a entender o 13. E lá no capítulo 17, nos versículos 9 e 12, é dito que as 7 cabeças são 7 montes e são também 7 reis. Quais seriam esses 7 reis? João vai aprofundar o estudo no capítulo 17 e vai dizer que dos 7, 5 já haviam caído nos dias de João. Um estava e o outro não havia chegado. Então, nós entendemos de que essas 7 cabeças, elas representam os 7 impérios que ao longo da história foram antagônicos e perseguiram ao povo de Deus. A começar pelo Egito. Está lembrado que o Egito foi o primeiro país, a primeira nação a escravizar o povo de Deus? Então, depois veio a Assíria, que destruiu as 10 tribos do norte. Depois veio a Babilônia, que escravizou as 2 tribos que sobraram, Judá e Benjamim. Depois veio a Medopérsia, a Grécia, Roma e, finalmente, Roma papal. E onde nós vamos chegar hoje é justamente aí, Roma papal. Agora, João está dizendo no capítulo 17, dos quais 5 caíram. João está escrevendo o Apocalipse no final do 1º século. E quem dominava era o Império Romano. Então, 5 já haviam caído, ou seja, o Egito, a Assíria, Babilônia, Medopérsia e Grécia. Um estava no poder, e quem é que estava? Roma papal, ou Roma pagã, o Império Romano. E um não havia chegado. E quem é que vai chegar depois de Roma imperial? Roma papal. Então, eu vou dar para você agora a primeira dica. Este poder do capítulo 13 é um símbolo de Roma papal. Agora, o que representam então os 10 chifres? Os 10 chifres, de acordo com Apocalipse 17, são 10 reis que se levantariam daquele 6º poder, que é Roma imperial. Agora, quando você estuda um pouquinho da história, você descobre de que o Império Romano não foi vencido por um outro império, mas foi minado em suas bases. O historiador britânico Edward Gibbon escreveu 2 volumes contando sobre a história da queda do Império Romano, a ascensão e a queda do Império Romano.
E esse historiador, Edward Gibbon, ele coloca que dos anos 352 até 475, mais ou menos, você vai ter, 476 melhor, você vai ter as tribos bárbaras invadindo o território de Roma, na Itália, e finalmente provocando a queda de Roma Ocidental em 476 de nossa era. Quando cai Roma Ocidental, qual é a figura que vai sobrar? A figura dos bispos, porque em cada cidade havia um bispo. Mas o bispo de Roma, por ser a antiga capital do império, começou a ter primazia sobre os outros bispados. E o bispo de Roma veio a ser considerado, a partir do ano 533, o Papa, o pai dos outros bispos. Assim nós entendemos de que esta profecia, esse poder que sai do mar, é uma aplicação ao papado medieval. Agora, pastor Arilton, quem é que inventou isso ou descobriu isso? Que igreja fez isso? Bom, isso é muito antigo. E não foi a igreja adventista a primeira a buscar essa interpretação. Eu trouxe aqui alguns livros para mostrar para vocês, e o primeiro que eu queria mostrar para vocês é esse aqui, ó. As profecias de Daniel e Apocalipse. E sabe quem é o autor dessa obra? Isaac Newton. Isso mesmo. Você sabia que Isaac Newton foi um tremendo físico, matemático, mas ele escreveu também muito a respeito de Bíblia e de profecia. Esse livro foi publicado no ano de 1733, após a morte dele, porque ele morreu em 1727, e ele diz aqui nesse livro, na página 80 e 81, escutem o que disse Isaac Newton. Falando aqui do chifre pequeno de Daniel, capítulo 7. Porque nós vamos entender hoje que o chifre pequeno de Daniel, capítulo 7, é o mesmo poder que sai do mar. Ele diz assim: os reis representavam os reinos, como já foi dito, portanto, o chifre pequeno é um pequeno reino. Era um chifre da quarta besta e arrancou 3 dos primeiros. Por isso, devemos procurá-los entre as nações do Império Latino, depois do aparecimento dos 10 chifres. Mas era um reino como um rei diferente dos outros, tendo uma vida ou alma que lhe era peculiar, com olhos e boca. Por seus olhos era um vidente, e por sua boca, falando insolências e mudando os tempos e a lei, era ao mesmo tempo um profeta e rei. Agora, tal vidente, profeta e rei é a igreja de Roma. Século XVIII, 1733, Isaac Newton já estava afirmando de que o chifre pequeno do capítulo 7 de Daniel é o mesmo poder de Apocalipse 13, Roma papal. Agora, quando você faz uma comparação do chifre pequeno em Daniel 7 com a besta que sai do mar de Apocalipse 13, você vai perceber que em Daniel 7 existem olhos como de homem nesse chifre pequeno. Já a besta que sai do mar tem o número de homem. Ambos têm uma boca que falam insolências. O domínio do chifre pequeno seria tirado. A besta de Apocalipse 13 sofreria uma ferida mortal. O chifre pequeno faria a guerra aos santos do Altíssimo, o mesmo que vai fazer a besta de Apocalipse 13. O chifre pequeno proferiria palavras contra o Altíssimo. A besta do capítulo 13 blasfema contra Deus. O chifre pequeno magoa os santos. A besta de Apocalipse 13 peleja contra os santos. O chifre pequeno mudaria os tempos e a lei. A besta de Apocalipse 13 difamaria o santuário. O chifre pequeno perseguiria por 1260 anos. E a besta de Apocalipse 13 perseguiria por 42 meses. E você vai ver hoje que esses períodos, eles coincidem, eles são os mesmos na profecia. Para aprofundarmos mais esse assunto, para que você entenda mais o que eu estou dizendo, eu queria evocar aqui 3 argumentos extraídos de Apocalipse 13, para comprovar o que eu estou dizendo, que este poder que se levanta do mar é Roma papal. Primeiro, vamos olhar com muita atenção para o versículo
ou para a autoridade desse poder no versículo 3. Apocalipse 13, 3 diz assim: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Em Daniel capítulo 7, o chifre pequeno atuaria por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo em profecia é 1 ano. Logo, se um tempo é 1 ano, 3 tempos e meio são 3 anos e meio. 3 anos e meio dão exatamente 42 meses. Então, em Daniel e Apocalipse, você vai encontrar o período que nós chamamos de domínio papal, e ele dura 42 meses, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e 1260 dias, que aparece aqui em Apocalipse 12, 6. O mesmo período profético. Estamos falando de um período de supremacia dos papas. E quando esse período começa e quando ele termina? Bom, qualquer estudante de história do ensino médio vai entender que Napoleão Bonaparte, quando toma conta de vários países da Europa, ele vai enviar o general Berthier até Roma para aprender o Papa. O Papa, na época, Pio VI. E esta prisão do Papa se deu exatamente no dia 15 de fevereiro de 1798. O que está acontecendo aqui? A ferida mortal de Apocalipse 13, 3. O papado dominaria por 1260 anos. E no dia 15 de fevereiro de 1798, o Papa foi preso. Agora, se nós retrocedermos na história 1260 anos, chegaremos a fevereiro de 538. Aí começaria então a supremacia papal? Mas eu pergunto para você, qual foi o evento significativo de fevereiro de 538 que marcaria o início da supremacia papal? Em Daniel capítulo 7, falando do chifre pequeno, que é o mesmo poder de Apocalipse 13 que sai do mar, a profecia diz que quando esse chifre surgisse, ele arrancaria 3 pontas, 3 chifres. E essas 3 pontas na profecia é uma referência às 3 tribos bárbaras que não aceitaram a autoridade papal. Relembrando, o Império Romano foi minado em suas bases por 10 tribos bárbaras, os 10 chifres da besta. Agora, desses 10 chifres, 3 eram arianos, e eles não se submeteram à autoridade papal. E assim o papado teve que unir as forças, ou o bispo de Roma unir forças para combater essas tribos arianas. E no ano 493, os érulos foram expulsos de Roma. No ano 534, os vândalos. E em fevereiro de 538, os ostrogodos. Expulsa a última tribo bárbara de Roma, o papado começou a dominar. E esse domínio se estendeu, como diz a profecia, por 42 meses, que multiplicado por 30 dá 1260. 1260 anos. Esse foi o período. E nesse período, o que fez esse poder? Acompanha comigo agora os versículos 5 e 6. Apocalipse 13, 5 e 6. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Verso 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Agora eu pergunto para você, como que o poder papal da Idade Média difamou o tabernáculo? Difamou o nome de Deus? Tentando ocupar a posição de Deus. Como que o papado tenta ocupar a posição de Deus? Tentando assumir o lugar de Cristo no santuário. Eu posso mencionar aqui alguns elementos. Um deles é quando o bispo de Roma declara de que ele tem poder de perdoar pecados. Ele está tentando substituir o lugar de Cristo no santuário, o único que pode perdoar pecados. Agora, quando o Papa também pretende a sua infabilidade, isso também é uma prova de que ele tenta usurpar o lugar que pertence a Deus. Eu trouxe aqui uma obra muito interessante, e você que está em casa, você que está nos assistindo pelas redes sociais, O Papa e o Concílio. Dá para ler aí? O Papa e o Concílio. Esta obra foi escrita na Alemanha
por um homem que usou o seu pseudônimo de Janus. E quem é que entrou em contato com essa obra? Rui Barbosa, um grande jurista lá de Salvador. E ele então resolveu traduzir a obra original do alemão para o português, que é esse volume 2. E ele fez uma introdução para a obra, volume 1. Só que a introdução de Rui Barbosa ficou mais densa do que a própria obra. E Rui Barbosa, aqui na sua introdução a esta obra, O Papa e o Concílio, nas páginas 132 e 133, ele vai fazer menção a vários documentos papais. Documentos esses que declaram a posição do Papa e o papel do Papa. E ele vai mencionar aqui uma confissão formulada pelos húngaros. E na página 133, ele vai mencionar essa confissão que data de 1674. E ela, no parágrafo 5º, diz assim: confessamos que o Santíssimo Padre deve receber as honras divinas, e isso com as genuflexões mais profundas, como ante o próprio Cristo. Eu não tenho mais tempo para entrar em tantos detalhes que esta obra oferece, mas eu queria dizer para você de que esse poder que se levantou do mar representa o papado medieval, que tentou assumir a posição de Cristo. E um último detalhe, além de ter uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, ele iria perseguir os santos do Altíssimo. É isso que aparece aqui no versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. E a última obra que eu queria mostrar para vocês hoje é uma obra que foi publicada no século 17, de John Foxe, o Livro dos Mártires. E sabe o que conta John Foxe nessa obra? Ele conta a respeito das perseguições da Idade Média e como os fiéis filhos de Deus perderam suas vidas por amor a Cristo e ao Evangelho. E aqui na página 87, ele fala sobre o cisma do Ocidente, o Concílio de Constância e o martírio de John Hus, e um ano depois, Jerônimo de Praga. Prezado amigo, prezado amiga, o tema é muito denso, estamos só começando hoje e vamos prosseguir nas próximas semanas, mas eu tive a oportunidade de visitar Constança e visitar o local onde John Hus foi queimado, nos idos de 1414, por ocasião do Concílio de Constança. E ao chegar ali, naquele local, hoje uma praça, e saber que naquele local, dois grandes heróis da Idade Média, John Hus e Jerônimo de Praga, foram queimados por amor à verdade, eu fiquei pensando como que esse poder que se levantou do mar, que recebe a autoridade do dragão, perseguiu e matou os santos do Altíssimo. Agora, sabe qual é a notícia que eu tenho que dar para você? Esse poder papal, ele reacenderá mais uma vez. A autoridade que ele possuía na Idade Média, até para nomear e depor reis, ele voltará a ter esse poder.